Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal Peter e Coutinho. Vamos à nossa previsão da semana e as perspectivas em termos de chuva na semana e um pouco mais à frente. Antes, se inscreva no nosso canal, dê um compartilhamento, uma inscrição, um like, acione o sininho para quando tiver as atualizações e acompanhe a gente dando sugestões também. Vamos começar hoje pela temperatura. Isso aqui é o mapa de mínima do Brasil. Como vocês podem ver, grande parte do país vai ter uma noite quente. Nessa imensa área aqui do país, pegando do centro-oeste, boa parte sudeste para cima, as mínimas ficam em média entre 20 a 25 graus. Nessas áreas mais laranjas aqui, como o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, vai ter locais aqui com 25, 30 de mínima, aqui também de 24 a 28, aqui no Piauí também de 24 a 28, aqui na região do Amazonas também, no Rio Amazonas, Pará e Amazonas também, aqui nas áreas do Sudeste, desde a Serra da Bahia, as regiões serranas da Bahia, boa parte de Minas, Serra da Mantiqueira, aqui pode ficar abaixo de 10, nessa área aqui de Minas, entre 13 e 18 graus, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, vários locais com 13 e 18 graus, e até abaixo disso aqui no topo do Rio Grande e Santa Catarina. Durante a tarde, a temperatura sobe. E teremos uma terça-feira com calor nesse dia 20 de outubro. Nessa área em destaque aqui em azul, tanto aqui no norte quanto no nordeste, nós teremos máximas em torno de 34 a 38 graus em vários pontos, alguns até passando um pouquinho disso, assim como também aqui entre o norte do Pará, Amapá e um pedacinho aqui do Amazonas. Aqui na área do Mato Grosso, que andava tão quente no centro-oeste, dá uma amenizada. Nesses tons de laranja, como por aqui, nessa região, as máximas ficam em média entre 28 a 33 graus. Aqui no sul fica mais quente no oeste do Rio Grande do Sul, onde pode chegar a 34, 38, e aqui na região do Paraguai e norte da Argentina com calor bem acentuado. Como vai ter chuva aqui na região de Minas, fica mais agradável. Mas de maneira geral, calor por todo o país. E essa situação de calor também persiste ao longo dos próximos dias. Vai ser a semana toda mais ou menos nessa balada. Temperaturas altas durante a tarde e resfriando um pouco na madrugada amanhecer. Em termos de chuva para amanhã, nessas áreas em branco é onde não tem previsão de chuva. Nos tons de cinza nós temos o quê? Nebulosidade, sol, nuvens e alguma chance de alguma chuvinha mais fraca. Nos tons de verde já tem um tempo mais fechado, algumas aberturas de sol e pancadas de chuva. Normalmente tarde e noite, eventualmente de madrugada amanhecer. Aqui no centro-oeste tem condições de chuva, tirando aqui a região do Tocantins, que é pouca. No Mato Grosso a chuva fica mais do centro para o sul, boa parte do Mato Grosso do Sul, chove em vários pontos de São Paulo, principalmente em Minas, nessa área aqui que pega a região do próximo a Belo Horizonte também, com pancadas de chuva, no leste mineiro, só que na parte norte de Minas é que chove pouco. Na região da Bahia também, do centro para o litoral, chove até com alguma intensidade, especialmente aqui próximo à região de Salvador. Aqui no litoral do Espírito Santo também tem chuva, no Rio de Janeiro, São Paulo, no sul infelizmente pouca, e a chuva também se espalha aqui pelos países vizinhos. De maneira geral, teremos uma situação até que razoável de chuva aqui no Brasil. Esse quadro mais ou menos vai se repetindo ao longo da semana. Chuvas mais fracas nessa área e de pancadas nessa região do centro-oeste e sudeste. E concentra principalmente aqui no sudeste, mais ainda em Minas, que vai ter que ter atenção ao longo da semana, que pode ter pancadas bem fortes de chuva que venham ocasionar algum transtorno em várias cidades mineiras ao longo da semana. Aqui na região do Pantanal, tanto Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso, a situação vai aos poucos melhorando em relação à parte das queimadas, enfim, vai começando a voltar ao ritmo normal o centro-oeste, permitindo também um bom andamento do plantio da safra de verão. No sul ainda preocupa bastante. Em termos aqui do sul do país, nós vamos ter o quê? Temperaturas mais agradáveis durante a próxima madrugada. Teremos aqui friozinho aqui na nossa região, com mínimas na faixa de 7 a 10 graus aqui em Santa Catarina. No Paraná, entre 13 e 16 graus nessa região. No Rio Grande do Sul também, uma noite mais agradável. Mais abafado aqui no noroeste e oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, onde as mínimas podem ficar entre 18 e 21 graus. Durante a tarde, aqui no sul, também faz calor.
teremos máximas de 32 a 35 graus aqui na parte oeste e noroeste do Paraná, aqui na região de Itapiranga e Santa Catarina 35 a 38, de 34 a 38 nessa parte aqui do Rio Grande do Sul. O centro-oeste faz calor também na região central, na área de Porto Alegre passa dos 30 e fica mais fresquinho aqui no sul da região, ali na área do Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Provavelmente na semana também vai continuar um quadro parecido, até diminui um pouco a temperatura na quarta, quinta e sexta aqui no sul. Em termos de chuva no sul, a chuva fica mais concentrada aqui, pancadas isoladas no Paraná, alguma pancadinha isolada aqui no norte de Santa Catarina, alguma circulação marítima no nosso estado, entre a Grande Florianópolis, Litoral Norte e Vale do Itajaí. Na boa parte do oeste, meio oeste, centro, serra e sul, dificilmente tem chuva. Ela continua ainda ruim em termos de chuva para a gente. Então, alguma coisinha fraca nessa área aqui, ó, desde o sul de São Paulo, todo o estado de São Paulo, o leste do Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mais na região aqui da Lagoa dos Patos, sul, na região aqui do Canguçu, Pelotas, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva. Mas a imensa maior parte do sul do país vai ter pancadas muito mal distribuídas. Continua uma situação ruim em termos de chuva para um bom andamento da safra de verão. O noroeste do Rio Grande do Sul está com uma estiagem muito severa, assim como o oeste de Santa Catarina, todo o nosso estado, e o Paraná também. Esse quadro se mantém. Em termos de anomalias, isso aqui é anomalia para 10 dias no país. Como vocês podem ver, chove bem entre Goiás, Minas Gerais, boa parte da Bahia, Espírito Santo, sul da Bahia, e continua chovendo pouco aqui no sul do país. As chuvas nos próximos 10 dias ficam abaixo do normal. Pega aqui também o centro-sul do Mato Grosso e apesar de ter chuva em São Paulo, ela ainda fica abaixo da média. No norte, partes acima, partes abaixo. No nordeste começa a melhorar a chuva no sul do Piauí, Maranhão. Continua com chuva irregular aqui no Tocantins. No Mato Grosso a chuva está voltando, mas não é com aquela regularidade toda. Esse aqui é a anomalia para 15 dias. Como podem ver, o sul do país continua numa situação ruim até o final de outubro. Vai ter chuva? Vai, mas não naquela quantidade ideal. E chove muito bem na parte do sudeste, região de Minas, Espírito Santo, Bahia e Goiás. Essa região aqui merece até uma atenção. Pode ser que principalmente Minas pode ter algum transtorno ao longo dessa segunda quinzena de outubro. Isso pode trazer com certeza aqueles temporais típicos de primavera-verão que trazem transtorno. Da estiagem, passamos agora por um excesso de chuva em alguns momentos. Alguns temporais isolados também podem acontecer ao longo dessa semana e até o final do mês nessa região aqui. Então, bastante atenção no centro-norte de Minas. Chove bem no Triângulo Mineiro e chove menos na área do Café, mas pelo menos tem chuva. Agora, no sul do país, tem chuva? Tem, mas não naquela condição ideal. No centro-oeste também, no Mato Grosso e centro-norte do Mato Grosso do Sul, vai ter chuva também? Vai. Não melhora 100% na parte da agricultura, mas começa a dar um bom impulso para o início da safra. Pode ter um ou outro período de pouca chuva ou uma certa irregularidade. No norte a situação está boa e no nordeste também vai melhorando gradativamente. Esse aqui é o de 15 dias para o sul do país mais destacado. Como vocês podem ver, todo o sul do país continua numa situação bem problemática em termos de chuva. Tem chuva até o final de outubro? Tem, mas é abaixo do normal. Preocupa bem toda a região sul, mas principalmente a metade oeste da região sul é bem preocupante. As perdas aqui no Rio Grande do Sul só vão somando nessa área. Toda essa parte aqui do Rio Grande já está com uma estiagem bem acentuada, como a gente já havia falado disso lá em março, em fevereiro, março, a gente já havia alertado que a primavera não seria muito boa no sul do país. E de fato está confirmando. Aqui no Paraná continua também com atraso grande no plantio da safra de milho e isso vai continuar ainda prejudicando essa chuva. Ela ajuda, mas não resolve o problema da falta de umidade. Esse aqui é para 46 dias, ou seja, até o começo de dezembro. Vocês podem ver que no sul melhora um pouco aqui no norte, nordeste e leste do Paraná, nordeste e litoral de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul continua numa situação ruim, tirando aqui um pouquinho aqui ao redor da Lagoa dos Patos. O Mato Grosso do Sul fica preocupante a metade sul do estado. O sudeste está numa situação boa, vai ter talvez até excesso de chuva agora. O centro-oeste continua irregular, por isso que a gente diz, o Mato Grosso e o Tocantins não dá para descartar
alguns veranicos entre novembro ou dezembro que podem durar 5, 10, 15 ou 20 dias com pouca chuva. Então, a situação lá melhorou? Melhorou, mas não é 100%. Algum risco de algum veranico meio isolado pode ter no Mato Grosso. Goiás está numa situação boa, sul do Tocantins. O Nordeste como um todo vai ter uma situação boa até o final do ano, pelo visto. O Norte do país também com aquelas oscilações normais. Interessante essa área aqui do sul do Pará. De repente pode ter algum veranico maior do que 15, 20 dias com pouco ou nenhuma chuva. Um pouco de cuidado nessa área em relação à queimada. E no sul, a situação preocupa bastante em termos de falta de chuva ao longo dessa primavera, começo do verão. Em termos de temperatura, praticamente vão seguindo nas áreas onde chove mais, fica mais fresquinho, nessa parte aqui, aonde chove um pouco menos, fica de normal a mais quente. No sudeste alivia bastante o calor, tem até alguns períodos de frio. Aqui no sul, mesmo com a chuva abaixo da média, as temperaturas ficam mais próximas do normal, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas o que chama atenção nessa região aqui é que em novembro nós teremos a entrada de massas de ar frio. Entre outubro e novembro ainda poderemos ter a entrada de massas de ar frio que podem trazer temperaturas bem baixas. Semana agora confirmou o alerta dado pela gente. Chegou a 3,6 abaixo de zero aqui em São Joaquim e pegou cerca de 10 a 20% da área de maçã com fruta. Então deu problemas aqui em alguns produtores que tiveram que combater a geada com irrigação. Graças a Deus a gente alertou, eles conseguiram se preparar antecipadamente. Esse quadro de alguma geada nos 3 estados do sul ainda é possível de acontecer durante os meses de outubro e novembro e quiçá até em dezembro, o que pode prejudicar alguma coisa do arroz aqui no sul do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina com um frio fora de época. Então nós vamos ter entre outubro e novembro picos de calor forte, picos de frio forte, que é a característica da laninha. É chuva muito irregular, ora chove demais por um período curto e fica períodos longos sem chuva como agora. E picos de calor acima do normal e temperaturas baixas abaixo do normal na nossa região. Então fica esse clima bastante doido até o final do ano, pelo visto. E acompanha aqui na página da Climaterra, tem a previsão já para o dia 20 e 21, ou seja, para amanhã e terça-feira, e nós atualizamos todo dia no comecinho da manhã, eu e o Peter. Aqui a previsão mais voltada para a agricultura e na página do Peter, que tem o endereço lá, da previsão mais normal do dia a dia. E não se esqueçam de compartilhar, acompanhar os nossos endereços que estão aqui no canal, compartilhem, deem um like e deem sugestões e acione o sininho. Voltamos na quinta-feira. O Peter deve voltar antes. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.